Então vamos falar um pouco das correlações de forças, tá? No caso israelense, nós temos uma das máquinas de guerra provavelmente mais tecnológicas do mundo. Isso se dá por dois motivos, tá? Primeiro, o fato de que Israel é um país pequeno, com uma população pequena, em comparação aos seus vizinhos, especialmente. Então, por exemplo, se a gente olhar apenas para os números, né, o Egito teria tudo para derrotar o Israel militarmente, e não conseguiu fazer isso. Um dos motivos disso é que Israel acaba priorizando nas suas forças armadas uma questão de primazia tecnológica, tá? Sempre ter o melhor armamento disponível, tá? Sempre ter... o Mingau me avisou que travou no comentário do Vitor, então vou só repassar o comentário do Vitor. Como está a ala moderada no Irã diante desse momento? Sou entregador de app e acompanho o xadrez herbal. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, tá, Vitor? Sobre a ala moderada e também o comentário do Janilson, né, sobre isso, que grupo teria chance de assumir o Irã, tá? Então eu vou falar um pouco mais disso. Mas voltando. Então Israel, primeiro tem essa questão dos números, que fazem com que eles busquem uma primazia tecnológica. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, países muito maiores como o Brasil comprando armamento israelense, porque Israel tem empresas de tecnologia de ponta de armamento. O segundo motivo é o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos. Tá? Desde 1946, apenas em ajuda militar, tá? Ou seja, desconsidera, por exemplo, doações de igrejas neopentecostais, desconsidera doações de pessoas físicas, desconsidera contribuições da comunidade judaica dos Estados Unidos. Apenas em ajuda militar, Israel recebeu, desde 1946, 228 bilhões de dólares em ajuda militar. Isso é muita grana. Isso significa também, especialmente desde a década de 1970, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, que os armamentos de ponta desenvolvidos pelos Estados Unidos são cedidos ou vendidos, e muitas vezes vendidos com financiamento dos próprios Estados Unidos, para Israel. Né? O grande exemplo disso é o caça F-35, né, atual, que é um dos principais vetores de aviação do mundo, e que Israel opera uma versão própria, né? Mesmo não sendo um dos países que desenvolveram o vetor dentro do âmbito da OTAN, Israel não é da OTAN, mas os Estados Unidos repassaram o caça para eles. E dizem que Israel vetou a exportação do mesmo avião para os Emirados Árabes Unidos, para evitar a perda dessa primazia tecnológica. Do outro lado, né, nós temos o Irã, tá? E aí a gente não pode falar do Irã sem falar de sanções econômicas, tá? Antes da invasão russa da Ucrânia, o Irã era o país sob mais sanções no mundo, tá? Porque o Irã sofria sanções tanto dos Estados Unidos, desde 1979, tá? Porque em 1979 nós tivemos um episódio muito símbolo da Guerra Fria e símbolo da derrota do governo Jimmy Carter nos Estados Unidos, que foi a crise dos reféns da embaixada em Teherã. Tá? Quando um grupo de estudantes iranianos tomou pessoas como reféns da embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Desde então, nós tivemos sanções dos Estados Unidos contra o Irã, sanções contra o petróleo, sanções contra a indústria, sanções contra indivíduos, e, posteriormente, a partir do início do século XXI, a partir de 2004 ou 2006, salvo engano, nós também tivemos sanções no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, por conta do programa nuclear iraniano, que eu já vou falar. Então, o Irã, quando nós olhamos para as forças militares convencionais iranianas, elas, em muitos aspectos, operam equipamentos já defasados. Porque, por exemplo, o Irã tem um problema muito grande de adquirir e operar aviões de caça, né, vetores de caça.
Por quê? Porque por conta dessas sanções. Então o Irã ainda opera, por exemplo, e aqui eu não quero ficar entrando naquela, né, naquela coisa de ficar muito debruçado em assuntos militares. Eu sei que tem gente que gosta, eu sei que tem muita página sensacionalista disso, né? Mas assim, o Irã opera caças, né, dos anos 70 ainda, caças adquiridos antes da Revolução, e canibalizando um para o outro para usar peças. Então, o que aconteceu? Né? Qual foi uma da... E aí nós temos várias consequências disso. Né? Nós temos consequências disso na qualidade de vida das pessoas, etc. Mas aqui para o tema da live, eu quero frisar que isso repercutiu especialmente no campo do desenvolvimento nativo de armamento pelo Irã, especialmente armamento barato e que possa ser produzido em grande quantidade a partir de peças ou componentes de uso duplo, ou seja, algo que não é de exclusivo uso militar. Então, você tem como... E esse exemplo aqui que eu vou dar é um exemplo concreto, tá? Você pega uma calculadora, aquelas calculadoras inteligentes que o pessoal da engenharia tem que usar, o pessoal da física, do IME tem que usar, e lá você tem um chip. Né? Você pode usar esse chip da calculadora para usar num drone ou numa munição, por exemplo. Tá? Eu não vou saber as especificidades, não sou engenheiro, peço desculpas por essa limitação, mas é isso que eu quero que vocês entendam como algo de uso duplo. Você não está importando arma, você está importando calculadora. E aí você pega os componentes dessa calculadora e a partir deles você, usando coisas que você mesmo fabricou, você consegue desenvolver um armamento. Então é por isso que o Irã também, enquanto o Irã opera alguns armamentos extremamente defasados, como caças, como eu falei, ao mesmo tempo o Irã tem armamentos avançadíssimos em outras áreas, especialmente munições. E aqui eu digo, por exemplo, drones, né, os chamados drones, munições errantes, ou drone kamikaze, né, mísseis balísticos, mísseis de curto alcance, e desenvolveu os mísseis hipersônicos, provavelmente usando cooperação tecnológica com a Rússia, tá? Por quê? Aí eu vou fazer uma breve curva, né, para outro assunto. Quando a Rússia, né, depois da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia é um país que tem muito armamento convencional. A Rússia tem frota, né? Tem uma frota de bombardeio quadrimotor, que é um avião caríssimo de operar, que o Irã não tem. Só que a Rússia olhou para esse novo cenário de guerra e falou, pô, preciso usar uns drones, eu preciso de munição errante. Irã, vende para mim, né? Me ensina como é que você fez esses negócios, né? Especialmente o mais famoso é o drone Shahed, e em troca eu te ajudo em outras áreas, né? Especialmente nessa área do míssil hipersônico, que é um míssil tão rápido que ele fura uma defesa antiaérea, em resumo. Tá? Então, quando você tem as sanções econômicas, elas são essenciais para você compreender o Irã. Tanto a sociedade iraniana, quanto a política iraniana, mas também o próprio poderio militar iraniano. E aí você pode falar assim, mas pô, Felipe, o Irã se aproximou da Rússia, né? O Irã não é um país sancionado. Ocorre um fenômeno que é o seguinte, os Estados Unidos, hoje, em 18 de junho de 2025, impõem algum tipo de sanção contra 50 países diferentes, tá? Alguns deles muito mais do que outros, né? Então, num grupo você tem ali Venezuela, Irã, Rússia, Coreia do Norte. O que acontece se você tem 2 países sancionados pelos Estados Unidos? A Rússia não vai conseguir mais fazer comércio com países aliados aos Estados Unidos, ou que usem dólar, ou que usem o mesmo sistema bancário. O Irã também não. O que eles vão fazer? Comércio entre si, vão cooperar entre si. Então nós vamos ter cooperação tecnológica e militar entre Irã e Coreia do Norte, entre Irã e Rússia, entre Irã e Venezuela. Né? Vocês talvez se lembrem que ano passado ou retrasado, 2 navios da Marinha Iraniana pararam no Brasil para reabastecer porque estavam indo fazer um exercício na Venezuela. O que aproxima Venezuela e Irã? O fato de serem 2 países sancionados pelos Estados Unidos. Veja, eu não estou colocando aqui
se essas sanções são justas ou não, se questões morais ou não, tá? São estados que cometem violações de direitos humanos, sim, isso é inegável, porém a aproximação deles não é uma aproximação de dois vilões de desenho animado, tramando, vamos cooperar juntos para destruir o mundo. Não, é falar, olha só, eu tô com poucos parceiros disponíveis porque eu tô sancionado pelos Estados Unidos, você também, então vamos cooperar entre nós. Então, especialmente depois da invasão russa da Ucrânia, nós tivemos um aumento desse intercâmbio militar entre Rússia e Irã, mas esse intercâmbio já ocorria desde os anos 1990, importante mencionar. Aí nós entramos na questão nuclear. Tá? Eu vou começar falando do programa nuclear israelense. Né? Por quê? Porque Israel tem um programa nuclear, Israel tem uma usina nuclear, uma usina de enriquecimento de urânio, Israel tem armas nucleares, e potencialmente tem armas químicas e biológicas, e Israel tem mísseis balísticos com capacidade de carregarem ogivas nucleares, os mísseis Jericó 3, tá? Jericó das trompetas, lembra da Bíblia, né? Da sua aula de catequese? As trombetas de Jericó derrubam as muralhas? Então, é isso. Da onde veio isso? Né? E aqui, a principal referência, caso vocês queiram uma referência para estudar o programa nuclear israelense, é um historiador israelense chamado Avner Cohen. Tá? Ele tem os 2 livros seminais para entender o programa nuclear israelense. Tá? Israel começou a construir a sua usina nuclear de Dimona, que depois foi rebatizada como Shimon Peres, ainda na década de 1950. Tá? Usando cooperação francesa e também de cientistas que eram judeus, moravam em outros países e migraram para Israel. Tá? E isso, inclusive, acabou fortalecendo, né, em alguns períodos é fortalecido, né, aquele tropo antissemita de que o judeu ele não tem lealdade, né, ou de que ele tem uma lealdade dupla, coisas desse tipo. Na década de 1960, o reator nuclear israelense passou a operar. Tá? Isso é fato. Tá? E os Estados Unidos descobriram isso rapidamente e falaram, Israel, o que você está fazendo aí? Né? A gente tem que fazer inspeções internacionais. Israel falou, não vou aceitar inspeções internacionais, posso aceitar missões limitadas dos Estados Unidos. Tá? Então o programa nuclear israelense, desde o início, foi muito secreto e clandestino. E tudo isso é muitíssimo bem documentado, repito, por um historiador israelense. Eu não estou tirando isso da minha orelha. Tá? E aí, no final dos anos 1960, Israel desenvolveu as suas primeiras armas nucleares. Qual a argumentação naquele momento? De que Israel estava cercado de países hostis, né, não tinha relação com nenhum dos seus vizinhos, então precisava ter um trunfo na manga, a arma nuclear, que os outros países não tinham. Tá? Israel segue oficialmente a chamada política de opacidade nuclear. O que isso significa? Que Israel nem confirma nem nega a existência do seu arsenal nuclear, que é um segredo aberto. Tá? Por quê? Porque se Israel confirmar, tá, se o Benjamin Netanyahu vier a público amanhã falando temos sim armas nucleares, os outros países vão agora ter uma justificativa, inclusive legal, para falar, peraí, eu quero a minha também. Né? Aí a gente põe nesse contexto Arábia Saudita, Turquia, a gente vai falar desses países. Se Israel falar, não temos armas nucleares, venham inspecionar aqui, a Agência Internacional de Energia Atômica vem inspecionar aqui, vai ver que está tudo bonitinho. Na visão, né, na visão da política israelense, isso seria um incentivo para os vizinhos atacarem Israel de novo. Tá? De falar, olha só, eles não têm armas nucleares, então vamos atacar, porque nós somos maiores e temos mais tropas. Então, o programa nuclear israelense, repito, ele oficialmente não existe. Mas ele existe, ele é bem documentado, e tem 2 episódios que são importantíssimos. O primeiro deles é de 1979, que é o chamado Incidente de Vela. Que é o seguinte, gente, eu vou falar de um jeito que vocês vão... Espero que algum de vocês dê risada. Tá? Existe uma explosão nuclear na história que não tem dono. Tá? O que eu quero dizer que não tem dono? Né? Que é o seguinte, ninguém assume a autoria dessa explosão. É um teste nuclear anônimo, entre aspas,
que ocorreu no Oceano Índico, perto da costa da África do Sul. A África do Sul, que também teve um programa nuclear, também teve armas nucleares. A África do Sul abriu mão do seu arsenal nuclear com o fim do apartheid. A África do Sul é o único país que abriu mão do seu arsenal nuclear por racismo, tá? Porque a elite branca das Forças Armadas da África do Sul não queriam que um governo negro tivesse acesso àquele armamento. E esse teste nuclear muito provavelmente foi realizado em conjunto pela África do Sul do apartheid com Israel. E Israel e a África do Sul do apartheid eram aliados também no contexto da Guerra Fria. E o segundo episódio importantíssimo ocorreu em 1986, tá? Eu fui até colar aqui, com o Mordechai Vanunu, que é um dos grandes delatores do século XX. Ele era um funcionário da usina nuclear de Dimona, ele tirou várias fotos com uma microcâmera, fugiu para o Reino Unido e vendeu essas fotos para a imprensa. Tá? Ele não fez espionagem da Guerra Fria, assim, eu vou espionar o meu inimigo. Não, ele quis descolar uma grana. Tá? Ele tirou as fotos, vendeu para a imprensa, descolou uma grana, e aí o mundo inteiro ficou escancarado que existia um programa nuclear israelense. A história do Vanunu, inclusive, é muito engraçada, quer dizer, curiosa, né? Dá um filme, porque os britânicos não queriam extraditar ele, né, para Israel. Então Israel mandou uma agente, mulher, para seduzi-lo, tá? E dar algum jeito, né, de trazer de volta ele para Israel. Aparentemente, ele foi sedado por essa mulher. Opa, desculpa, bati no microfone. Aparentemente, ele foi sedado por essa mulher e foi enviado para Israel. Mas, enfim. Então, repito, o programa nuclear israelense é um segredo aberto, ele existe. Israel tem mísseis com capacidade de usar essas ogivas, porque isso é algo importante também. Não é só desenvolver um arsenal nuclear, é você desenvolver uma maneira de jogar ele na cabeça de alguém. Isso é tão importante quanto, tá? E nós temos a usina de Dimona, que, inclusive, a vigilância aérea, a vigilância do espaço aéreo de Dimona é feita pelos Estados Unidos, não é feita por Israel. Tá? É feita pelos Estados Unidos. O Comitê de Inteligência, o Comitê de Tecnologia, desculpem, no Congresso dos Estados Unidos já soltou um relatório no início dos anos 2000, afirmando que Israel tem capacidade de desenvolver armas biológicas e armas químicas também. Tá? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte desse tópico é qual é a lógica da arma nuclear? Né? Um abraço para o meu amigo Marco Gomes, porque ele me fez essa pergunta esses dias. Né? A lógica do armamento nuclear é ser um armamento de dissuasão. Tá? É a ideia do seguinte: eu tenho arma nuclear, então você não vai me atacar. Né? Porque se você me atacar, no mínimo a gente vai empatar. Porque se eu estiver perdendo a guerra, eu jogo uma arma nuclear na sua cabeça. Que foi seria a reação israelense na guerra de 1973, que os israelenses chamam de guerra de Yom Kippur, os árabes chamam de guerra de outubro. Então, para o armamento nuclear israelense ser uma arma de dissuasão, os outros países não podem ter. Nós temos dois precedentes, né, para essas ações israelenses recentes, tá? Que foram quando Israel realizou uma operação de bombardeio contra o reator iraquiano de Osirak, em 1981, que também estava sendo construído com tecnologia francesa. O Brasil fornecia urânio para o Iraque do Saddam Hussein, inclusive, e um dos principais integrantes do programa nuclear brasileiro possivelmente foi assassinado pela inteligência israelense. E o outro exemplo, o outro precedente, foi quando a Força Aérea Israelense bombardeou o reator sírio de Deir ez-Zor em 2007, na Síria. Tá? Então, assim, qual a lógica israelense em ambos esses casos? Nós não podemos perder a primazia da dissuasão nuclear. Então, vamos, né, atacar os reatores dos países vizinhos para impedir que eles desenvolvam os seus próprios programas nucleares e nós perdemos essa primazia, tá? E aí nós chegamos ao programa nuclear iraniano. O Irã começou o seu programa nuclear em meados da década de 1950 com apoio dos Estados Unidos. Né? Depois do golpe de 53,
para fazer um programa nuclear de energia, né? Um programa nuclear pacífico, inclusive. E esse programa ele acaba sendo pausado com a Revolução Iraniana de 1979. Ele é retomado no final dos anos 1980. E aí, durante os anos 1990, o Irã volta a desenvolver o seu programa nuclear, inclusive com cooperação tecnológica com outros países, como a Coreia do Norte, que eu já citei. Né? Lembrando que a Coreia do Norte começa o seu programa nuclear também na década de 1990. E aí nós vamos ter dois casos importantes, que estão ligados àquelas sanções do Conselho de Segurança da ONU que eu mencionei, tá? Que são o seguinte: em 2002 e em 2009 são revelados, tá, por inteligência e por delação, 2 locais de enriquecimento de urânio, 2 locais secretos do programa nuclear iraniano, tá? E isso vai motivar as sanções do Conselho de Segurança da ONU e vai fazer parte da lógica da necessidade das inspeções nucleares ao programa nuclear iraniano. E aí nós temos algo que é muito importante, que é Israel nunca fez parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Irã é parte desse tratado desde 1970, tá? E no início do século XXI, ele violou o tratado e por isso ele foi submetido a sanções e inspeções. Então vejam, porque essa é a lógica de um tratado internacional. O país é submetido a esse tratado, né, se ele é parte desse tratado ou não. Como o Irã era parte do TNP, ele foi considerado que estava violando o TNP e aí teve que sofrer inspeções e sanções. Nós tivemos episódios conhecidos de sabotagem do programa nuclear iraniano por Estados Unidos e por Israel. E em 2015, durante o governo Obama, junto com União Europeia, Rússia, China e ONU, e Agência Internacional de Energia Atômica, melhor dizendo, nós tivemos a assinatura do acordo nuclear entre Irã e essas potências, que estabelecia o quê? O Irã poderia ter um programa nuclear civil, o Irã teria o seu programa nuclear submetido a inspeções internacionais, o Irã não desenvolveria armas nucleares, tá? E o Irã, progressivamente, as sanções seriam retiradas. Quem rasgou esse acordo? Donald Trump, em 2018. Quando a Agência Internacional de Energia Atômica, repetidas vezes, disse que o Irã estava cumprindo os termos do acordo. Então, isso é importantíssimo, tá? O Irã estava cumprindo o acordo e o Donald Trump tirou os Estados Unidos do acordo, praticamente invalidando ele, porque se os Estados Unidos reimpõem as suas sanções, né, os outros países ficam meio de mãos atadas, tá? E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção bem, tá, em 2 coisas. A primeira delas é o seguinte: em outubro de 2025, as sanções do Conselho de Segurança da ONU vão expirar. Vão deixar de serem válidas. Tá? Então, isso faz com que, primeiro, os Estados Unidos fiquem de mãos atadas, porque o governo Donald Trump saiu do acordo, tá? Mas o acordo continua valendo. Segundo, os israelenses vejam isso como um cronômetro, como uma contagem regressiva, tá? Porque no dia 18 de outubro de 2025, as sanções da ONU contra o Irã vão expirar, a não ser que elas sejam reimpostas. E aí nós vamos ter Rússia e China falando: a gente só vai reimpor se vocês conversarem com o Irã ou não, podendo exercer o chamado poder de veto. Então, essa é uma coisa importantíssima. A segunda coisa importantíssima é que o Irã
nesses últimos dias, depois dos primeiros ataques israelenses, já afirmou que cogita sair do TNP, sair do Tratado de Não Proliferação. Porque aí o Irã não ficaria mais sujeito a nenhum tipo de inspeção. E qual vai ser a argumentação iraniana? Israel não faz parte do TNP. Eu não preciso fazer parte, então. Se Israel não faz, eu não faço. E tem, finalmente, antes da gente terminar esse bloco, uma outra coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, que as pessoas lembrassem em geral. Que quando se fala do programa nuclear iraniano, né, as pessoas sempre falam da relação com Israel. Mas o Irã tem um vizinho nuclear, que é o Paquistão. E o Paquistão e o Irã, em diversos momentos, tiveram relações tensas. Tá? Existe uma questão entre os dois, né, que é a questão do Balochistão. Tá? O Balochistão é uma região que tem uma população, Baloch, que é dividido entre Paquistão e Irã. Então, o Irã usa grupos baloches contra o Paquistão e vice-versa. Então, é importante lembrar que o Irã não tem apenas Israel como potencial inimigo, mas também tem um vizinho nuclear nessa justificativa de um programa nuclear. Tá? Então, a gente passou pelo primeiro bloco, né, de histórico de relações.